Este trabalho que fizemos de contacto com as pessoas, de audição das pessoas, e que foi complementado com a convenção que realizamos e com o trabalho que fomos realizando com todos os candidatos às diferentes freguesias, permitiu construir aquilo que desejamos que seja o próximo programa de governo para a cidade de Lisboa. Este livro que hoje aqui editamos é o nosso compromisso com a cidade e que, naturalmente, é complementado com o programa que, em cada uma das freguesias, os diferentes candidatos têm vindo a apresentar. E é importante conhecermos o programa, porque é isto que nós nos comprometemos a fazer. E é em função disto que nós devemos ser julgados daqui a 4 anos sobre o que cumprimos e não cumprimos. E a atividade política cada vez mais tem que ser um exercício de responsabilidade para com os cidadãos, onde temos de ser claros naquilo que nos propomos fazer e depois submetermos ao julgamento da apreciação popular sobre se cumprimos ou se não cumprimos. O nosso compromisso é este que está aqui e só este que está aqui. Nós partimos para este programa, em primeiro lugar, com a vontade de dar continuidade a uma atitude que tem marcado a nossa governação e que eu poderia sintetizar na seguinte expressão: rigor com responsabilidade. É a atitude que temos adotado desde 2007, o de procurar poupar no funcionamento do município para podermos investir na cidade, o respeitar os limites de endividamento, o procurar gerir o endividamento líquido de modo a não limitar a nossa capacidade de investimento e a ter capacidade para podermos acomodar contingências extraordinárias, o estabilizar o quadro fiscal de forma a sermos atrativos, quer para a residência de famílias, quer para a instalação de empresas, o sermos proativos na mobilização das possibilidades de financiamento comunitário e o promovermos a cooperação em rede com as diversas instituições, de forma a mobilizar os recursos de todos, de uma forma partilhada, de forma a que, juntos, possamos fazer mais. Ou seja, aquilo que nós queremos continuar a fazer no próximo mandato foi aquilo que provámos neste mandato ser possível, que é termos uma política alternativa e uma gestão em contraciclo, diminuindo a dívida quando outros deixam a dívida aumentar, mantendo um baixo nível de fiscalidade quando outros aumentam a fiscalidade, reforçando o investimento, reforçando os apoios na área social, à cultura e nos diversos domínios da nossa atividade. Nós estruturamos o nosso programa em 5 grandes eixos: uma Lisboa mais próxima, uma Lisboa empreendedora, uma Lisboa inclusiva, uma Lisboa sustentável e uma Lisboa global. E é no conjunto da articulação destes 5 eixos que nós podemos prosseguir aquilo que são os grandes objetivos estratégicos que, do Plano Diretor Municipal à Estratégia Lisboa 2020, definimos para a cidade nas próximas décadas. O sermos uma cidade onde haja mais oportunidades para mais pessoas viverem, mais atrativa para mais empresas fixarem, gerarem riqueza e gerarem emprego, e assim criarmos condições para que a cidade vá melhorando. Como é óbvio, não posso hoje aqui, resumidamente, fazer a leitura destas 90 páginas do nosso programa. Sei que gostam de me ouvir, mas tenho a certeza que não teriam paciência para me ouvir ler estas 90 páginas. Queria, por isso, enfatizar 5 marcas que eu creio fundamentais do nosso programa. Em primeiro lugar, um modelo de governo. Um modelo de governo que se caracteriza por 3 expressões fundamentais: descentralização, parceria e participação. Participação dos cidadãos, porque como verificámos com o orçamento participativo, como verificámos com o programa BIP-ZIP, a participação dos cidadãos é absolutamente essencial na gestão da cidade. Em segundo lugar, em parceria, porque nenhuma cidade se constrói só pela Câmara Municipal. Constrói-se pela Câmara em articulação com as juntas, mas constrói-se com todos os parceiros da cidade. É por isso que nós damos prioridade ao funcionamento da rede social, porque às grandes carências sociais que atingem hoje muitas pessoas e muitas famílias, não seria a Câmara capaz sozinha de responder.
mas temos de responder em conjunto com a Santa Casa da Misericórdia e com as cerca de 300 instituições que participam na nossa rede social. Se nós queremos contribuir para o desenvolvimento económico da cidade, nós temos que trabalhar em conjunto com aqueles que são empreendedores, com aquelas grandes empresas que existem na cidade e que podem puxar pela cidade. E é por isso que nós propomos, a par da dinamização da rede social, a criação de um Conselho Económico para a competitividade da cidade de Lisboa. Por isso, participação e parceria. Mas uma das grandes apostas deste mandato vai ser a descentralização das competências para as juntas de freguesia. Esse é o fruto da grande reforma administrativa que nós fizemos na cidade de Lisboa e que, ao contrário do que aconteceu no resto do país, não destinou a fundir freguesias, mas destinou-se a termos 24 freguesias na cidade que têm escala, dimensão, capacidade para assumir novas competências e gerir novos meios. Segunda marca fundamental, o apostarmos num espaço público cuidado, seguro, animado e limpo. Como se o do conjunto das queixas dos cidadãos, no fundo, a queixa central tem a ver com o espaço público. E muitas vezes, quando as pessoas referem à limpeza, não se referem só à sujidade que está no chão. Referem-se ao desmazelo da manutenção do espaço público ou de um jardim, da falta de reabilitação de um edifício, da falta de corte de uma árvore. E é por isso que a aposta em serviços urbanos de qualidade tem que ser absolutamente central no próximo mandato. Uma cidade melhor é uma cidade onde todos se sentem melhor. E, por isso, a aposta nesses serviços urbanos de qualidade é absolutamente essencial. É claro que temos que prosseguir o grande investimento no espaço público. Na Frente Ribeirinha, como temos feito, nos bairros históricos, alargando agora a Alfama e ao Castelo, o grande esforço que neste mandato se fez na Bica e na Moraria. Temos que prosseguir no coração da cidade o investimento que fizemos no Martim Moniz, Almirante Reis acima, mas temos que alargar esse esforço a toda a cidade. E uma das chaves do nosso programa é termos de ver a cidade como um todo. Tão importante a Frente Ribeirinha como a Coroa Norte, tão importante os bairros históricos como as avenidas novas, em toda a cidade nós temos de ser capazes de melhorar a qualidade do espaço público. E por isso é que uma das medidas inovadoras do nosso programa é uma medida que designamos uma praça em cada bairro. Uma praça não é necessariamente uma praça. Pode ser um jardim, pode ser uma rua, mas nós temos de fazer em cada um dos bairros aquilo que experimentalmente fizemos e com grande sucesso, em pleno coração das avenidas novas, com a experiência da Duque d'Ávila. E é isso que temos de fazer em cada um dos bairros, para que cada vez mais, cada um dos bairros da nossa cidade seja um espaço de melhor qualidade. Há outra área e outro serviço urbano de que muito pouca gente fala, mas à qual temos que dar no próximo mandato uma nova atenção. São os cemitérios. Os cemitérios da nossa cidade não são algo de que nos possamos orgulhar. Quando vemos em qualquer outra zona do país muitos cemitérios, têm hoje melhor qualidade do que os nossos cemitérios. Nós sabemos que quem reside nos cemitérios não vota, mas sabemos que uma cidade viva é uma cidade que respeita aqueles que viveram. E é esse sinal de respeito que nós temos de traduzir também nos nossos cemitérios, e aqui temos de investir bastante no próximo mandato para podermos ter cemitérios dignos de uma cidade capital como é a cidade de Lisboa. Agora, de facto, a grande mudança, essa tem que se centrar na higiene, na limpeza urbana, na manutenção regular dos equipamentos e no espaço público. E aí vamos poder finalmente colher frutos das reformas que fizemos neste mandato. Por um lado, das novas competências das juntas de freguesia, a descentralização da lavagem de ruas e da varredura para as freguesias é uma grande oportunidade para melhorarmos a qualidade do serviço de limpeza e higiene na cidade de Lisboa. Eu tenho, aliás, um bom exemplo para dar. Sempre que eu vou a alguma freguesia, as pessoas dizem: Sr. Presidente, devia vir cá todos os meses, porque sempre que cá vem, limpam isto. Ora, é evidente que eu no próximo mandato não vou poder ir mais vezes a cada freguesia do que fui neste mandato. Agora, quando esta competência deixar de ser da Câmara e passar a ser dos Presidentes de Junta de Freguesia, eu não tenho a menor das dúvidas
que este efeito miraculoso da presença do Presidente passa a ter uma regularidade muito superior pela simples razão que cada Presidente de Junta estará todos os dias, todas as semanas, todos os meses, cada dia do ano, mais próximo dos locais, mais próximo dos problemas do que pode estar o Presidente da Câmara, do que pode estar o vereador ou do que pode estar o diretor municipal. Por isso, a transferência desta competência para as juntas de freguesia vai ser algo absolutamente essencial para podermos melhorar a qualidade dos serviços urbanos na nossa cidade. Mas temos de fazer mais. Nós, a par da descentralização de competências para as freguesias, na reforma que fizemos dos serviços municipais, criámos as unidades de intervenção territorial, serviços desconcentrados da Câmara. Mas a grande transferência de competências que fizemos para esses serviços foi, sobretudo, na área do urbanismo. E foi bom. Hoje estamos a licenciar com maior agilidade do que estávamos atualmente. Mas o grande desafio das UITs não é ser serviço de licenciamento. A grande função das UITs tem de ser o poder fazer a integração horizontal da capacidade de intervenção dos serviços de manutenção da Câmara de Lisboa no dia-a-dia, da calçada ao buraco da rua, à lâmpada do candeeiro, à árvore que é preciso podar, à relva que é preciso adubar e todas essas intervenções que, naquilo que não passem para as juntas de freguesia e se mantenham na Câmara, devem ser feitas com maior eficiência através das unidades de intervenção territorial. E é por isso que outra medida importante que iremos tomar no próximo mandato é, ao nível de cada unidade de intervenção territorial, criarmos brigadas mistas. Brigadas mistas que tenham capacidade de responder a todas estas situações. E em que o LX Alerta não seja simplesmente um sítio por onde se telefona, um sítio por onde se envia um mail, um sítio por onde se comunica a necessidade de uma intervenção, mas que seja simultaneamente uma plataforma com capacidade de efetiva de intervenção rápida sobre o problema, de forma a atacar com rapidez essa necessidade de intervenção, seja para a manutenção, seja para a reparação de algo que seja absolutamente urgente fazer. E por isso, é assim que, continuando a investir no espaço público, melhorando a gestão na higiene e limpeza urbana, criando melhores condições para a manutenção regular do equipamento e do espaço público, nós poderemos ter, efetivamente, um espaço público mais cuidado, mais seguro, mais animado e mais limpo. A terceira marca fundamental tem a ver com a mobilidade. Há uma batalha central que nós temos que travar. Nós temos que retirar das mãos do Governo a gestão dos transportes públicos. O que se passa hoje... O que se passa hoje em matéria de transporte público é absolutamente extraordinário e ilustrativo de porque é que os transportes públicos não podem continuar nas mãos do Governo. Nós estamos a viver a crise económica mais grave da nossa história. Cada vez há mais famílias com maiores dificuldades de viverem o seu dia-a-dia. O Estado tem de rapidamente de reduzir o seu déficit externo, designadamente reduzindo a importação de combustíveis. Aquilo que era obviamente necessário estarmos a fazer era uma grande aposta na massificação do transporte público. Era estarmos a servir melhor as famílias que hoje têm mais dificuldade em deslocar-se, deslocando-se mais facilmente em transporte público. Era cortando na importação de combustível, tendo menos gente a andar de automóvel e mais gente a andar de transporte público. Ora, o que está a acontecer é precisamente o contrário. Os transportes públicos aumentaram os seus preços, diminuíram as carreiras, diminuíram as frequências, retiraram carruagens ao metro e o resultado é que cada vez há menos gente a andar de transporte público. Os números divulgados a semana passada são assustadores. Só o metropolitano perdeu 11 milhões de passageiros no ano passado. No conjunto dos transportes públicos na área metropolitana de Lisboa foram menos 34 milhões de passageiros no último ano no conjunto da área metropolitana de Lisboa. E, perante isto, a resposta do Secretário de Estado é dizer que não é que haja menos gente a andar. É mais fraude, como se o aumento da fraude fosse uma medida de sucesso da ação governativa. Não, esta concepção diz tudo sobre qual é a concepção do Governo. Para o Governo, o transporte público não serve para ordenar o território, para transportar pessoas, para servir a cidade, para servir a área metropolitana. Não.
Para o Governo, este transporte público visa simplesmente uma operação de empobrecimento da Carris e do metro para a sua privatização ao mais baixo preço àquele que der menos para ficar com o transporte público. Mas na mobilidade há uma outra grande batalha que temos que travar a par da batalha pelo transporte público. Nós temos que dar atenção, e muita atenção, aos peões na cidade de Lisboa. Nós somos uma cidade hoje com muitos idosos. Ainda hoje de manhã percorri com o André Couto grande parte da freguesia de Campolide e pude ver a luta em particular, das senhoras que durante a manhã circulavam, tentando sair de casa e subir ladeira acima, para ir fazer as suas compras à mercearia, para evitar escorregar na calçada, segurar na bengala, segurar no saco das compras, vencer aquela inclinação e depois, ao descer, o medo de escorregar naquela calçada sempre escorregadia. De uma vez por todas, nós temos que assumir. A calçada é algo que faz parte do património histórico da cidade. É impensável à cidade de Lisboa prescindir da beleza das suas pedrinhas, da nossa calçada artística, nos Restauradores, no Rossio, na Baixa, na Avenida da Liberdade. Mas não é possível continuar a torturar as pessoas, obrigando-as a calcorrear na calçada, nas encostas inclinadas da cidade de Lisboa e, sobretudo, nos bairros onde vive a população mais idosa. Ao longo dos últimos 4 anos, os serviços da Câmara prepararam um trabalho excepcional, que é o Plano de Acessibilidade Pedonal, com um conjunto de levantamento sistemático do que é necessário fazer ao longo dos próximos anos para tornar a cidade de Lisboa acessível a todos. Acessível aos idosos, acessível aos invisuais, que têm o direito a circular sem sistematicamente esbarrarem com os obstáculos que estão na vida pública, a todos aqueles que têm mobilidade reduzida. Se nós queremos uma cidade para todos, temos de ter uma cidade onde todos possam circular com segurança na cidade de Lisboa. E essa tem que ser uma das grandes bandeiras e uma das grandes marcas do próximo mandato. Executar o plano de acessibilidade pedonal à cidade de Lisboa. E quando eu ouço alguns candidatos dizerem que querem fazer mais túneis, eu digo o que outro candidato disse em outros tempos, noutras circunstâncias. Nem mais um túnel enquanto as pessoas não puderem andar com segurança nos passeios da cidade de Lisboa. Quarta marca para o próximo mandato. Lisboa precisa de uma nova geração de políticas de habitação. A cidade fez um esforço absolutamente extraordinário, em particular nos mandatos de Jorge Sampaio e de João Soares, para executar uma política de habitação que permitiu erradicar da cidade uma das maiores chagas sociais da cidade de Lisboa, as barracas. E esse foi um esforço tremendo que foi executado e é algo que esta candidatura se deve orgulhar do trabalho que foi feito. Esse é um trabalho que, naturalmente, teve consequências duradouras na cidade, na vida das pessoas, nos bairros que foram construídos, nas finanças da Câmara, visto que hoje parte substancial da dívida que ainda subsiste já só é a dívida contraída para a erradicação das barracas. E temos, naturalmente, de continuar a fazer um esforço de melhoria dos bairros. Recuperar as torres do Altaeira, concluir o que temos que fazer no bairro Pato Cruz ou no bairro da Boa Vista, as manutenções que têm que ser feitas em cada um dos bairros, num novo modelo de gestão que se tem que introduzir em cada um dos bairros. Tudo isso é necessário fazer. Mas a cidade
tem novos desafios e hoje as necessidades de habitação não são só de habitação social. E há neste momento uma mudança de paradigma com a crise que estamos a viver. O ciclo da construção nova e da compra de casa própria está seguramente interrompido por muitos e bons anos. Temos hoje um novo paradigma, que é para nós uma grande oportunidade. A política de habitação vai ter que assentar na reabilitação e vai ter que assentar no arrendamento. E é sobre estas duas ideias fundamentais sobre as quais nós temos que estruturar esta nova geração de políticas de habitação. É necessário criarmos em parceria com as juntas de freguesia bolsas de arrendamento acessível em cada uma das freguesias, com casas do município, mas também com casas de privados, também com casas de outras instituições, como os hospitais do Estado, ou a Santa Casa da Misericórdia, ou os fundos imobiliários que têm casas vagas, têm casas disponíveis e que é necessário pôr no mercado. E temos que trabalhar em conjunto para que todos tenhamos confiança para colocar as casas no mercado e elas possam ser devolvidas para o arrendamento. E, portanto, temos que ter novas políticas que ajudem a fomentar o arrendamento. Mas temos também que apostar claramente na reabilitação. E há 3 novos programas na área da reabilitação que é necessário que nos propomos criar. Um, que chamamos Renove, e que é uma parceria essencialmente com toda a indústria da fileira da construção e com os proprietários, tendo em vista conseguir fazer um cabaz de reabilitação para pequenas e médias obras a custos mais controlados para todos. Em segundo lugar, um programa que designamos Reabita. É sabido que a Câmara não tem condições para fazer todas as obras coercivas que são necessárias fazer na cidade. Todos os dias nos pedem nova obra coerciva para realizar. Não podemos ir a todas, não vale a pena pensarmos que iremos a todas. Mas não podemos deixar de ir a algumas, porque se continuarmos sem fazer nenhuma obra coerciva, deixa de ter uma eficácia. Qualquer ameaça de que, se o particular não mantiver a casa, a Câmara pode tomar posse e fazer obra coerciva. E, portanto, temos que ter um programa bastante seletivo de obra coerciva. Em primeiro lugar, sobre prédios de grande visibilidade, que sirvam de exemplo para todos. Em segundo lugar, prédios onde a Câmara tenha condições de recuperar o investimento que vai fazer, porque nada justifica utilizarmos o dinheiro do contribuinte para melhorar o património de uns, sem que haja condições para depois reaver para os contribuintes o dinheiro que os contribuintes investiram. E é esse programa que é um programa que devemos lançar. E, finalmente, um terceiro grande programa que temos de montar com o Governo e para o qual é fundamental que o Governo, na negociação que está agora a terminar com a União Europeia, não deixe cair, talvez, a proposta mais importante que o município de Lisboa apresentou e que foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal para a Estratégia Lisboa 2020. A próxima geração de fundos comunitários vai permitir financiar investimento no edificado para melhoria da eficiência energética e para reforço da resistência a calamidades naturais. Ora, melhorar a eficiência energética significa, designadamente, intervir sobre as coberturas, sobre as fachadas e sobre os vãos. Reforçar a nossa resistência às catástrofes numa cidade de elevado risco sísmico significa, designadamente, fazermos o reforço estrutural de forma a permitir uma maior resistência sísmica. E isso abre-nos oportunidades, como, por exemplo, a introdução de elevadores em prédios sem elevadores, porque a introdução do elevador pode ser um elemento de reforço estrutural que ajude precisamente a combater e a prevenir o risco sísmico. E, em terceiro lugar, os fundos comunitários financiarão a produção de energias de energias alternativas com base na energia solar. Ora, o potencial solar da cidade de Lisboa é imenso. Nós somos a cidade capital europeia com o maior número de horas de exposição solar ao longo de todo o ano e, portanto, entre a soma da eficiência energética, da energia solar e da resistência sísmica, nós podemos montar um bom programa, um forte programa de reabilitação urbana que permita contribuir decisivamente para resgatar a cidade de Lisboa do estado em que muito do edificado se encontra. E apostar na reabilitação urbana não é só melhorar o edificado, não é só melhorar as condições de vida na cidade, não é só criarmos melhores condições para devolver ao mercado
casas que estão devolutas. É também um fortíssimo impulso para a economia nacional. Porque a economia nacional, a construção tem um grande peso. Porque a construção absorve muito da mão de obra menos qualificada e que hoje está mais duramente a ser atingida pelo desemprego. Porque a construção absorve grande parte de produção nacional na indústria que existe a montante. No vidro, no metal, no tijolo, no cimento, tudo isso será ativado com um fortíssimo programa de reabilitação urbana e essa tem de ser uma grande marca do próximo mandato. Quinta e última marca de que vos queria hoje falar. O emprego. Como disse a Helena Roseta, todos temos a noção que o emprego é hoje o maior drama social do país. Mas sabemos também que grande parte do problema do emprego transcende as competências municipais. Depende da política europeia, depende da política nacional, depende da política deste governo. Depende disso tudo. Mas nós não podemos ficar parados, nem de braços cruzados, à espera que a Europa mude e à espera que o governo mude. Nós queremos que a Europa mude, nós até queremos que o governo mude, mas temos que fazer alguma coisa entretanto. Mas temos e podemos fazer alguma coisa entretanto. E temos que fazer isso adotando uma política amiga do investimento na cidade de Lisboa. Na desburocratização com o balcão único, com a implementação das zonas de localização empresarial previstas no Plano Diretor Municipal, em particular na zona oriental da cidade de Lisboa, mas temos que prosseguir uma das experiências mais interessantes do mandato que agora se conclui, que foi o grande esforço que nós fizemos de apostar no empreendedorismo e na empregabilidade para os jovens. Nós dispomos hoje da geração mais qualificada que alguma vez dispusemos. E se há coisa que nós podemos ter a certeza, é que o nosso problema não é dispor dessa geração mais qualificada. O problema que nós temos é o contrário, é não termos empregos para aproveitarmos a riqueza dessa geração mais qualificada. E é por isso que temos de dinamizar a rede das incubadoras, a rede das aceleradoras de empresas, a ligação a todo o movimento do empreendedorismo. Temos que multiplicar as parcerias com a universidade, de forma a cada vez termos mais empresas novas, criadas pelos jovens quadros formados pelas nossas universidades e pelo nosso Politécnico, que gerem cada vez mais emprego para os jovens que vêm das escolas profissionais e que andam à procura de emprego e que possamos ter mais empresas e mais riqueza na cidade de Lisboa. Nenhuma destas 5 marcas vale por si só. E isso é muito claro no nosso programa. O que nós propomos é uma estratégia que é integrada. Nós temos que ter uma cidade melhor, que seja mais atrativa para as empresas aqui se fixarem e criarem empregos. Porque se não tivermos empresas a criar empregos, não temos pessoas a quererem vir morar para a cidade de Lisboa. Mas temos que ter também uma cidade que tenha mais oportunidades para mais pessoas poderem viver na cidade de Lisboa. Isso implica investir nas políticas de habitação, como implica continuarmos a investir nas creches, nos jardins de infância e nas escolas, porque nós sabemos que, juntamente com o preço da habitação, são os grandes custos no orçamento de uma família e, sobretudo, das famílias mais jovens que se podem fixar na cidade de Lisboa. É no conjunto desta estratégia que nós conseguiremos fazer e ir cumprindo aqueles 5 eixos que nos propusemos. Temos uma Lisboa mais próxima, mais empreendedora, mais inclusiva, mais global, mais solidária. É essa, mais sustentável e mais solidária. É essa a Lisboa que desejamos, é essa a Lisboa pelo qual nos vamos bater nestas eleições.